turmas dos quartos anos do Colégio Salesiano Jardim Camburi, Vitória. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Rosiane e na nossa videoaula de História hoje iremos trabalhar com o tema As Primeiras Migrações no Brasil. Vamos lá? Como vamos falar sobre as primeiras migrações no Brasil, então precisamos recordar o que já sabemos, o que já estudamos sobre migrações. E aí, um tempinho, alguns segundos, para vocês recordarem o que é migração. E se vocês responderam que migração é a movimentação de entrada e imigração, ou saída e imigração de um indivíduo ou grupos de pessoas de um território para o outro, muito bem! Parabéns, estão sabendo muito. Vamos exemplificar mais um pouquinho. Então, vamos usar como recurso para maior entendimento de migração o poema História Pátria, do escritor Oswald de Andrade. Isso aí, um dos grandes nomes da literatura brasileira. Vamos lá? Lá vai uma barquinha carregada de aventureiros, lá vai uma barquinha carregada de bacharéis, lá vai uma barquinha carregada de cruzes de Cristo, lá vai uma barquinha carregada de donatários, lá vai uma barquinha carregada de espanhóis, paga prenda, prenda os espanhóis, lá vai uma barquinha carregada de filibusteiros, lá vai uma barquinha carregada de governadores, lá vai uma barquinha carregada de holandeses, lá vai uma barquinha cheinha de índios, outra de degredados, outra de pau de tinta, até que o mar inteiro se coalhou de transatlântico e as barquinhas ficaram jogando prenda com a raça misturada no litoral azul do meu Brasil. Agora alguns segundinhos para vocês refletirem sobre esse poema e o tema da aula de hoje. Então, turmas, conseguiram aí relacionar esse poema, História Pátria, com o tema da aula de hoje, as primeiras migrações no Brasil? Conseguiram? Vamos refletir agora comigo. Observem aí os grupos de pessoas que cada verso traz. Lá vai uma barquinha carregada de aventureiros. O que você entende por aventureiros? Sim, muitas pessoas se lançaram, vieram para cá, né, se aventurando. Lá vai uma barquinha carregada de bacharéis, estudiosos, pessoas, né, que tinham conhecimento aí acadêmico. Lá vai uma barquinha carregada de cruzes. Essas cruzes, ele está querendo, o autor quer retratar quem? A fé católica, os jesuítas, isso, que vieram para cá para o Brasil com a finalidade de quê? De catequizar os índios e de também firmar a Igreja Católica aqui no Brasil, nessa nova terra. Lá vai a barquinha carregada de donatários. Está lembrando aí a nossa época, né, a época do Brasil que foi administrada por representantes do rei. E isso, as capitanias hereditárias, recordaram? Com certeza, vocês entendem tudo de história. E quando fala filibusteiros, isso, nós estamos falando dos piratas, isso, os piratas do século quê? 17 e 18, governadores, e depois nós vamos ter aí espanhóis, holandeses, ou seja, os outros imigrantes, essas pessoas aí retratadas em cada verso, vão formar, né, o nosso povo brasileiro. E por que são imigrantes? Porque eles estão entrando aqui no Brasil, e a partir do momento que estão se deslocando lá do país deles, né, do território deles, para poder vir para cá, ajudar nessa formação aí diversificada do povo brasileiro, eles são imigrantes. E lá no país dele, que viu cada um deles indo embora, tchau, o que eles passaram a ser? Imigrantes, porque saíram. Entendido? Vamos analisar mais profundamente esses últimos versos aqui. Chama atenção para eles. Olha só. Lá vai uma barquinha cheinha de índios, outra de degredados, outra de pau de tinta. Observe que aqui, nesses versos, as barquinhas não estão chegando, mas sim se retirando. Então as pessoas que estão se retirando são os imigrantes, cheinha de índios. Mas por que os índios estão saindo daqui? Por que os nativos estão saindo? Talvez para mostrar para os possíveis novos colonos, né, que eles são o quê? São pacíficos, são gentis? E por que
fala aqui outra de degredados. Quem são esses exilados, né? Quem são essas pessoas degredadas? São as pessoas que talvez sejam de má conduta, né? Não está de acordo com a coroa portuguesa. Outra de pau-brasil. Não são pessoas. É o quê? É a matéria sendo extraída aqui da terra. Demonstra aí a exploração do nosso Brasil. Observem aí que os próximos versos, né, nós vamos ter que um mar inteiro se coalhou de transatlântico e as barquinhas ficaram jogando prenda com a raça misturada. Ou seja, após o Brasil, né, ficar aí sem os degredados e ainda fazer a propaganda de que os índios podem ser gentis, o que acontece? Novos imigrantes vão chegar ao Brasil. E aí vai fazer o quê? Vai acontecer essa miscigenação. Isso mesmo, ó, raça misturada, conforme o autor fala. Ou seja, a formação do nosso povo brasileiro. E dando continuidade aí à nossa aula cheia de reflexões, eu trago para vocês a linha do tempo da formação do povo brasileiro. O que vocês podem analisar com ela? Isso mesmo, já era povoado. E observando aí mais detalhadamente essa imagem, o que nós podemos comparar? O que a gente pode perceber? Os adereços são diferentes. Portanto, a gente vai falar de tribos, diferentes tribos. E se são diferentes tribos, por mais que elas tenham hábitos bem semelhantes, diferentes tribos, culturas diferentes. Não é isso? Logo depois, em 1513, em 1530, desculpa, com a colonização, dos portugueses aqui no Brasil, o que acontece? Nós vamos perceber uma cultura diferente chegando aqui nesse território e que vai se misturar com os nativos. Vamos observar aí na foto, por exemplo, a cruz, as roupas, e também as armas, as vestimentas. Tudo isso aí está envolvido. Como que os índios vão estar recebendo esses portugueses? Eles vão ver o quê? De repente, como uma nova tribo com hábitos diferentes, com utensílios que eles jamais viram. E vão ficar admirados. Será que não? Como que vocês se sentiriam, vendo pessoas diferentes, com todo um aparato, todo adereço que você nunca viu? Imagine, naus, os índios não tinham naus. Quanta magia, quanta coisa diferente, que deixa a gente maravilhado. De repente os índios se sentiram assim. E agora, ali na linha do tempo, 1525, registro do primeiro embarque de africanos escravizados. Nesse momento aí nós estamos falando de uma imigração forçada. Os africanos não querem vir para cá, Portugal aí já comercializa a venda de escravos. Então, vai trazer os escravos para cá, não só para vender, porque ele vai ganhar duas vezes. Ao mesmo tempo que vende esses escravos para os fazendeiros aqui, para as pessoas que possuem terras aqui, eles também ganham com o lucro da mão de obra desses escravos no Brasil. Com o fim da escravidão no Brasil, o que vai acontecer aqui? É necessário convidar e estimular os imigrantes a virem para cá. Para quê? Para povoar esse território enorme, imenso que é o Brasil, para trabalhar nas lavouras, a mão de obra. Então, a partir de 1850, o processo de imigração no Brasil vai aumentar significativamente. E finalizamos aí a nossa linha do tempo com o Brasil atual, 2020. Observem aí diferentes rostos, A gente pode observar o que? A cor, o cabelo, os olhos, a formação do povo brasileiro. Então, se a gente refletir, se a gente retornar aí do início da aula até agora, nós podemos dizer que a formação do povo brasileiro tem a ver com a imigração, aquelas primeiras? Pense aí também. E hoje, atualmente, ainda existe migração no Brasil? Existe emigração e imigração? E para continuarmos ampliando aí nosso conhecimento sobre as primeiras imigrações
no Brasil e a influência que ela teve na formação do povo brasileiro, convido vocês a assistirem o vídeo da Turma da Mônica, Povo Brasileiro, de Maurício de Souza. E aí, turma, bora jogar uma bola? Demorou! Bora! Ah, esses garotos sempre juntos. Engraçado que eles são bem diferentes. Um é negro, o outro é loiro e um tem olhos puxados. As pessoas aqui no Brasil são tão diferentes, por que será? Eu tenho a resposta. Franjinha, de onde você veio, criatura? O povo brasileiro é fruto da miscigenação. Miscigê o quê? Eu explico. Primeiro vieram os portugueses para o Brasil. Deram de cara com os índios que já moravam aqui. Da mistura dos portugueses com os índios surgiram os caboclos. E logo depois chegaram os negros. Da mistura dos portugueses com os negros surgiram os mulatos. E da mistura dos negros com os índios surgiram os cafusos. Anos depois chegaram os italianos, alemães, japoneses e todos eles se misturaram cada vez mais. E por meio dessa miscigenação, o lindo povo brasileiro foi formado. E aí, Mônica, alguma dúvida? O Bidu é mistura de quais raças pra ser azul, hein? Agora, sugiro aí como tarefa vocês observarem a descendência de vocês. Isso mesmo, a origem do seu sobrenome, a origem da sua família. Será que vocês sempre moraram aqui em Vitória, Vila Velha, ou vieram de outro município? Ou a família de vocês, será que sempre morou aqui no Brasil, ou veio de outro, país? Bisavós, tataravós? Também procurem observar se existem traços semelhantes à sua mãe, ao seu pai, à sua tia, avô. Observem aí, essa parte genética de vocês. Observem aí a origem de vocês, a identidade. Aproveite também, registre algumas dúvidas, algumas curiosidades em cima da nossa aula de hoje, para que a gente possa explorar e saná-las nas próximas aulas. Um grande beijo e fique com Deus.